você deixou de ser menina. Hoje é líder, protagonista. Sua voz agora é direção. Empreender é sua missão. Entre dúvidas e insegurança, nasceu coragem, nasceu esperança. Você é a sua marca, mulher de valor. Você é a sua marca, mulher de valor. Sejam todas muito bem-vindas a mais um AmiCast, o podcast da empreendedora. Eu sempre falo, aqui é o momento para você ganhar palco e voz, porque toda empreendedora que deseja se posicionar, ela precisa aparecer, ela precisa estar falando do seu negócio, porque o produto mais valioso do seu negócio, empreendedora, é você. E aqui na AMI, esse é o meu objetivo com a nossa Academia de Empreendedoras. Aqui você aprende sobre oratória, marketing e vendas. Tudo para você alavancar o seu negócio. E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é sobre a reforma tributária. Você está sabendo, empreendedora, dessa novidade? O que vai impactar no seu caixa? Então, hoje é para você, tirar todas as suas dúvidas. Hoje eu estou com duas profissionais que vão estar falando tudo sobre esse tema. O que vai impactar no seu caixa, na sua precificação, no seu lucro? Então, você precisa ficar por dentro. Eu sempre falo que quem gerencia a minha vida, quem gerencia a AMI é Deus. Então, eu preciso começar com uma oração, para que Deus possa estar nos direcionando em tudo, empreendedora, porque trabalhar sem ter propósito não existe. E você vai impactar vidas através do seu trabalho, ali no seu dia a dia com o seu cliente. Então nós precisamos ser luz na vida das pessoas. Eu quero deixar um versículo para vocês que diz o seguinte: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. O que acontece, empreendedora? Muitas vezes nós deixamos o medo tomar conta de nós e não conseguimos conquistar, crescer, fazer o nosso negócio ir para frente, porque nós ficamos, e se me julgarem quando eu gravar um conteúdo? E se eu investir e não der certo? E se? Isso atrapalha a sua fé, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. Hoje eu estava ouvindo um motorista de aplicativo e eles disseram o seguinte: hoje está chovendo. E se cair uma árvore em cima do carro? E se o passageiro entrar e sujar o carro? Percebe? Sofrendo antecipado por algo que ainda nem aconteceu. Então, empreendedora, assim como a palavra de Deus diz, não tenha medo. Deus te deu um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Então, vamos orar para a gente começar a entrevistar essas duas empreendedoras. Oremos. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos aqui falando de conhecimento, falando da Tua palavra, Pai, porque o Senhor é o centro da nossa vida. Perdoe os nossos pecados e as nossas falhas, Senhor Deus. Pai, esteja sempre direcionando essas empreendedoras, dando sabedoria e discernimento, meu Deus. Toma nossas convidadas em Tuas mãos, que o Senhor possa estar nos dando direção, abrindo nossa mente, nos dando sabedoria. Em nome de Jesus. Amém, amém. E eu já quero apresentar essas mulheres para vocês. Com quem vou começar? Sejam muito bem-vindas, meninas, a esse podcast, que é o momento para você ganhar palco e voz. Está falando do trabalho de vocês, do conhecimento, porque tem muitas mulheres que precisam entender
como funciona. Como é a vida da contadora? Sim. Porque hoje nós pensamos em um contador, nós já pensamos uma pessoa sentada numa pilha, cheio de livros na frente, não é assim? Sim, sim. Mas hoje isso mudou. Hoje né? nós estamos muito além, né, da questão dos papéis. Uhum. Nós já estamos tendo uma atuação mais na parte de gestão, né? Não é mais, o contador não é mais aquilo de só ficar entregando documentos ou guias para se pagar. Não, muito mais. Muito mais. É muito mais. Então, deixa eu apresentar, vou começar com a Josi. Josi está animadíssima, está nervosa, tá nada. Que empreendedora não fica nervosa. Não. Ela se chama Josiana Nunes, contadora, trabalha há 11 anos no mercado. E um versículo que ela gosta. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Muito poderoso isso, porque é a nossa certeza da fé que nós temos. Sim. E sabia que essa semana eu estava pensando sobre isso, Senhor, como que vai ser a nossa morada, Pai? Tem um versículo que eu gosto muito que diz o seguinte, quando Jesus estava subindo ao céu, ele disse, eu estou indo, tá? Mas eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Tem promessa maior do que essa, meninas? Não tem. E aqui, para você que está assistindo, quando eu falo que Deus direciona, às vezes a gente entra em alguns assuntos que é permissão de Deus. Sim. Tá? E esse versículo, então, ele caiu muito bem, que é a nossa esperança. Sim. De outro mundo, né? Isso tem que estar muito claro, essa certeza dentro do nosso coração, porque nós empreendemos com fé. Nós temos o nosso lado. Sim. Aqui na terra nós trabalhamos, nós corremos atrás, porque a Bíblia diz, né, que a gente tem que trabalhar, tem que trazer o nosso alimento, mas diz também que a gente não pode esquecer o lado espiritual. Não. Que é a nossa morada eterna, que vai ser lindo lá em Apocalipse, né, meninas? Ruas de ouro, de cristal. Não tem como imaginar, Senhor. A gente só sabe que vai ser lindo. Com os pés na terra e os olhos no céu. Com os pés na terra e os olhos no céu. Sim. Então, nós já abrimos esse podcast para fazer você, empreendedora, refletir também, que isso é importante. Então, vou começar com você, que já trouxe esse versículo tão impactante que faz a gente refletir. Eu quero saber quem é a Josi hoje. Essa empreendedora, vou deixar você falar, se apresentar. Conta para as meninas hoje, quem é você, o que você faz? Eu sou a Josiana, Josiana Nunes. Hoje eu sou contadora, sou empreendedora também. Eu estou na área já há 11 anos, né? Eu comecei com um curso técnico em 2013. Aí depois que eu me formei, um curso técnico, aí eu comecei a trabalhar na área. Aí depois eu fiz a minha graduação, né? Me formei, continuei trabalhando. Aqui é ao vivo, tá? Então, assim, as empreendedoras também treinam. E eu só vou consertar o microfone da Josi, para a gente falar aqui na frente, da Josi. Josi, vamos treinar a oratória já, Josi, no início. Então, a empreendedora fica com postura, com as mãos leves, tá? Olha, é isso aí, porque quando você fala, você também gesticula com as mãos. Isso te traz mais autoridade. Por isso que eu falo que o AmiCast é lugar de treino. Ela nunca mais vai esquecer disso. Eu tenho certeza, né, Ana? Não. Então, agora, sentou num lugar para conversar, reunião, que é a postura, olhando nos olhos. E com as suas mãos soltas. E microfone, não esqueça o microfone. Tá bom. Continua. Aí depois que eu me formei, né, eu continuei trabalhando na minha área contábil. E desde 2021 que a gente estava na área do empreendimento. Né? A gente começou a abrir nosso escritório. Aí eu e a Ana. Depois a gente tem uma outra sócia também que entrou com nós. E estamos aí. E é mãe no também? No mercado, sou mãe, eu sou vi esposa. Filha, aquele dia, aquela princesa. Tem uma filha de 4 anos, Ana Laura, que, assim, é um dos meus impulsionamentos, né? É algo que me impulsiona mais. É a sua motivação. Sim. Eu sempre pergunto para as empreendedoras, qual é a sua maior motivação? Por que você levanta cedo todos os dias? Sabe, para trabalhar, porque empreender, não adianta romantizar o empreendedorismo, porque não é.
É jogo de gente grande. Aham. Não é, meninas? Sim. Esses dias eu estava em casa e falei, Senhor, eu pedi para empreender, né, Senhor? Pediu. E é sobre isso. Então, é a sua maior motivação hoje? Sim, hoje ela é a minha maior motivação. A sua filha. Sim. É isso aí. Então, hoje você está trabalhando junto com outras meninas, você é uma contadora? Sim. Aí eu tenho minhas sócias. E agora, vindo a reforma, estamos nos preparando para um novo mercado, né? Da novo contabilidade, mercado. sair só fazer guia, enviar guia e para a área de gestão, da tecnologia. Da né? tecnologia. Porque hoje está mais no digital, no online. Automatizado. Sim. A inteligência artificial, Sim. ela está vindo. Porém, não podemos deixar a parte da humanização Não. de lado. Inclusive, é algo que tanto eu quanto as minhas sócias, desde o início, a gente preza muito por uma contabilidade consultiva, né? Que está mais próximo do cliente, fazer mais gestão, estar mais do lado, ajudando a cada crescimento. É porque você está ali trabalhando com a contabilidade, vocês trabalham direto com os empresários. Sim. E vocês também têm uma função de estar educando eles. Sim. De certa forma, vocês já são educadoras. Faz sentido, meninas? Faz. Porque ali vocês cuidam da papelada do cliente, de imposto de renda, que agora vai mudar. Né? E tem que estar explicando para eles também como funciona. Hoje eu vejo muito as empreendedoras e alguns empresários, meninas, que não têm noção como funciona isso tudo, é questão de imposto, porque isso influencia na nossa precificação do nosso produto. Então hoje vocês vão estar trazendo essa clareza para a gente. É isso? Então agora eu vou apresentar a Ana. A Ana eu conheci, meninos, foi através do Instagram. Aí quando eu falo para vocês que Deus, ele é o meu maior network e ele que me conecta essas pessoas, ele olha lá do céu e fala assim, Senhor, eu preciso de uma contadora. Aí ele fala aqui, ó, uma aqui e outra aqui. Me chamo Ana Paula Santos, 10 anos na profissão, mãe de uma menina, casada. E o versículo que ela deixa é Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E é verdade. Tudo tem o seu tempo. E como que nós ficamos ansiosos? Porque nós queremos que as coisas aconteçam rápido. Não é isso? Ah, Senhor, por que não acontece agora? Não, Deus, ele sabe o tempo certo. Óbvio que nós não temos que ficar paradas esperando cair do céu. Sim, nós fazemos a nossa parte e Deus, ele vai orquestrando a nossa vida. Então, tudo tem o seu tempo. Muito bem colocado. Então, se apresente para as meninas quem é você e o que você faz. Eu sou Ana Paula, eu sou contadora há 10 anos, por profissão, né? E eu sou mãe da Yasmin, sou casada com o Jonathan, sou cristã e eu amo a minha profissão. Foi algo que desde nova eu já me identifiquei e escolhi. A princípio eu iria fazer administração, mas eu me apaixonei pela contabilidade e aí estou seguindo esse caminho. De 2015 até 2020 eu trabalhava, né, como CLT e a partir de 2021 nós nos encontramos e decidimos começar a empreender juntas. Então saiu do CLT e foi se aventurar como empreendedora. Sim. Como que foi essa decisão? Porque hoje as meninas, elas têm muito medo, de verdade. Porque está aqui numa estabilidade, ele recebendo o seu salário por mês e para ela se tornar uma empreendedora, ela vai fazer o salário dela. Sim, ela vai ser a própria patroa. E não é fácil. Não. Como foi essa transição? Assim, gera um medo, né? Porque você vai viver algo novo e no CLT você tem expectativa de tudo. Você sabe como que vai ser o seu mês, que você tem férias, que você tem 13º. Já no empreendedorismo, não. Né? Você que vai surfando ali no momento. Então, assim, é desafiador, foi desafiador, mas com a graça de Deus, né, nós vimos que Deus foi abrindo as portas, a gente foi observando esse versículo do tempo, né? Observando tudo que o Senhor tinha para nós e, graças a Deus, a gente conseguiu fluir. No início é difícil, não é fácil. Muito mas difícil, com o tempo a gente vence. E a persistência, não pode desistir. Porque se você desiste no meio do caminho, você não sabe se
daria certo ou não. Se Né? daria certo ou não. Eu sempre falo para as meninas que vale mais um ano bem trabalhado do que 5, 10 de tentativas interrompidas. Sim. Então é melhor Sim. você ter um ano ali dando passinhos de formiga mesmo, que é a nossa logo, e que vai dar certo. Só é não desistir. Porque quando você desiste no meio do caminho, você perde tudo que você fez. Sim. Então é manter mesmo essa persistência para poder fazer o negócio dar certo. E a fé que entra junto. Trabalha junto, né? Porque sem fé a gente não chega a lugar nenhum. Né? Assim como a palavra diz que tem que ter pelo menos do tamanho do grão de mostarda. A gente vai conseguir mover montanhas. Então tem que ter. É sobre isso. Qual o seu maior desafio hoje empreendendo no seu ramo? No nosso ramo hoje o maior desafio são as mudanças, que elas são constantes. Então a gente sempre tem que estar se atualizando, né? Atento às mudanças, porque elas impactam diretamente nas empresas. Então esse é o maior desafio. Sim. E está sempre inovando. Sim. Né? Principalmente hoje nas redes sociais, né, meninas? Que é o maior desafio. Sim, é o maior. De estar falando do nosso negócio, de estar aparecendo. Então hoje já é um desafio estar aqui também, não é isso? Sim. A gente já sai do nosso comodismo, né? Já, porque aparecer já é um pouco mais difícil. A gente lida com muitas pessoas no nosso dia a dia. No dia a dia Sim, é mais mas para falar no digital, eu acho que ele gera um pouco mais de impacto para a gente. Mas é a dor da maioria das empreendedoras, tá, meninas? Então, por isso que eu criei esse ecossistema, sabe? Para vocês estarem assim mesmo. Porque a gente aprende mesmo ali na hora, Sim, sabe? É no improviso, que aí a gente destrava, vai a força mesmo e vai fazendo. É claro que a gente tem técnica, mas se a gente ficar com medo de enfrentar os desafios, Sim. a gente fica travada Sim. e não cresce. Verdade. Não é isso? Então vamos começar a entrar nesse tema tão importante que é a reforma tributária. Sabe, me acendeu uma luz. Eu falei, as empreendedoras precisam conhecer mais como vai funcionar, porque impacta diretamente mesmo no nosso caixa, na precificação. E meninas, hoje elas estão aqui para dar uma pincelada, tá? Mas no dia 31 mesmo, elas vão estar dando uma palestra, tirando todas as suas dúvidas, e você não vai mais ter dúvidas de como funciona isso, para colocar em prática no seu negócio. Então hoje nós vamos dar um panorama para as meninas de como funciona. Antes, me fala como que funciona a empresa de vocês. Vocês trabalham juntas? Sim, hoje nós somos em 4 sócias. São 3 contadoras e uma administradora. E nós prestamos serviços contábeis e serviços administrativos também. E juntas, né, a gente teve essa intenção de juntar. Vocês tiveram a ideia para unir forças? Sim, para unir forças e para ter uma empresa diferente. Porque a gente realmente quer estar mais próximo dos clientes, porque às vezes o cliente ele entra em contato com a contabilidade, mas ele vai falar com um funcionário e às vezes não consegue aquele retorno mais rápido que ele precisava. Então a gente tenta fazer algo diferente nesse sentido, né? De estar mais próximo do empresário, de sentir a dor dele, de orientar. Então essa é a nossa visão, de estar mais próximo mesmo do empreendedor. E quando trabalha junto e tem união, né, meninas? Hoje muitas empreendedoras, elas têm se unido para poder estar junto, unindo, fazendo o negócio crescer. Então hoje é importante, não tem competição. Não. Meninas? É uma ajudando a outra. E quem quer começar falando sobre a reforma? Pode ser você, Josi, então vou começar com você. Josi, olhando para o nosso cenário, tá, de hoje que a gente vive, né, com tantos impostos, com tanta burocracia, então para o empresário hoje se manter, ele tem que fazer vários malabarismos, tem que vender muito, enfim. E nós também estamos vendo algumas empresas fechando, enfim. Mas o que eu falo para as empreendedoras? Nós temos que olhar para as oportunidades.
Não adianta ficar se lamentando do que está acontecendo no cenário, não, porque é assim desde quando a gente se conhece, crise vai existir, entra governo, sai governo, e a gente precisa manter a nossa linha. Sim. Que é ali trabalhando, fazendo a nossa parte, é claro, estar inteirada do que vai acontecer e como que isso vai impactar no nosso bolso. Tá? Então, conta um pouquinho sobre essa reforma, como que ela vai estar impactando na vida da empreendedora, né? Vamos trazer para as meninas iniciantes, pequenas e médias empreendedoras. Até então, a Receita está... Nossa, deu boa. Exatamente, está ali se adequando, mas isso é importante, né? Sim, porque o nosso cenário hoje de governo, né, tem muita burocracia. Já né? é desafiador. Sim, está muito desafiador, desafiador, né? Uhum. A legislação está bem complexa. Uhum. Então, até então, foi criada, né, a lei mais para uma simplificação. Da Né? A união intenção até dos então impostos. era unir os impostos para dar uma simplificada, né? Para Uhum. ficar mais fácil pro contribuinte hoje estar entendendo o que ele realmente está pagando. Porque até então os impostos, a maioria deles são embutidos, né, no preço do produto, vem lá embutido na nota fiscal, e aí às vezes você compra um produto e você não consegue entender ao certo qual é o valor do produto, o que você realmente está pagando por ele e o que é imposto. E o que é Isso. Aí vamos entrar aqui. Muitas empreendedoras, o que é, Bruna, o imposto? O que eu estou pagando? Que muitas meninas não sabem mesmo. Então, hoje é para a gente trazer essa clareza. Meninas, tem 2 aulas que muitas empreendedoras, elas sentem sono na hora. Que é a gestão financeira e essa daqui que fala de contabilidade. Então, esse é o momento para você ficar ligada, porque você precisa ter o conhecimento. Não é só vender um produto ou o seu serviço, não. Você precisa saber o que está acontecendo por trás para poder precificar direito e mesmo ter uma mente de empresária. Sim. Né? Porque empreender é jogo de gente grande. Então, hoje nós estamos falando como que a empreendedora pode se preparar para esse cenário, tá? Então, hoje, quantos impostos nós temos? O que é imposto? Vamos lá. Imposto é uma contribuição, né, que você paga pelo preço do produto que você compra, em cima do seu faturamento, em cima dos produtos que você compra, né? Aí tem uma taxa que o governo vai lá e cobra. Então, tem uma separação entre impostos e taxas, não vamos entrar nesses critérios, porque vai confundir a mente. Vai confundir. Isso. Mas hoje a gente tem várias, né? Tanto sobre consumo como sobre a renda. E até então, sobre o consumo, né? Temos ICMS, né? E tem temos vários ICMS, outros. temos o PIS, temos o CONFINS, e esses impostos e contribuições, esses 4, né? Hoje, tentando simplificar tanto para o contribuinte quanto para o empreendedor. Então, nós temos quatro impostos. É isso que vai mudar, Não, né? a gente tem vários. Tem Aí vários. esses são os que serão, assim, unificados, né? Esses são os que vão ter a mudança até então da reforma. Entendi. Né? E para o MEI, vamos falar do MEI, que tem muitas empreendedoras que são micro ali, tem o MEI. Como que vai funcionar o MEI? Como que a menina tem que estar preparando ali para poder emissão de nota fiscal? Como que vai ter? Qual é essa mudança? O MEI, então, ele tem que estar se preparando, né? Tanto na precificação, ele precisa ficar atento às precificações, porque até então, com as mudanças, né, da tributação, dos impostos, então o que vai ficar mesmo é o preço, aquela taxa que você coloca, né, dos impostos, das contribuições. Um exemplo, se você fez uma compra hoje de uma empresa, né, a taxa de imposto pode ser diferente da outra, mas a partir do momento em que houver a reforma mesmo, aquela alíquota vai ser praticamente a mesma, né? Não vai ter muita divergência de alíquota. Então, é você que tem que cuidar da sua precificação. Você tem que saber, eu vou ter lucro, eu vou ter prejuízo. Então, para o MEI hoje, ele tem que estar inteirado, né, dessas mudanças, porque até então o imposto dele em si não vai ter alteração, não vai ter mudança para o ano que vem. Tá, entendi. A única obrigação que ele vai ter para o próximo ano vai ser da nota fiscal, né? A partir do próximo ano ele já vai estar obrigado a emitido a nota fiscal. Porque hoje tem muitos empreendedores Isso. não hoje são empreendedores, né, os empresários que não emitem ali. Hoje ele tem certa obrigação, né, quando emite para pessoa jurídica, mas depois
partir do ano que vem vai estar obrigatório mesmo. Tá, então a galera que ainda não é MEI, que é informal, que está ali começando, porque a gente sabe que é desafiador. Sim. Meninas, vamos falar mesmo a real, que quando a empreendedora ela começa, para ela até ela se legalizar, ali ela vai dando os primeiros passos. Né? Muitas vezes começa mesmo sem CNPJ, no lado informal. Então eu quero saber como que essa empreendedora vai poder estar ali legalizado com o seu negócio, sem ter abrir um CNPJ, como é que funciona a empreendedora no início? Bruna, a empreendedora começou agora, o que vocês indicam para ela abrir um MEI, como é que funciona? Olha, o mais interessante a princípio seria sair da informalidade e como tem essa opção do MEI, ela é bem simplificada, é algo que vale a pena, porque além da empreendedora estar criando CNPJ, né, ter um tom mais profissional, ela vai estar contribuindo com o INSS, ela vai estar assegurada. Então, além dessa visão no mercado, ela vai estar assegurada a pessoa física dela nesse sentido. Então, assim, a gente já recomenda de imediato que se regularize por isso. Então, começou, você acha bom a empreendedora já ir buscar informações para abrir um MEI? Sim, que é o pontapé inicial. É simples hoje. Sim, muito abrir simples, muito simples. A gente indica procurar o contador porque ali na hora da abertura tem várias burocraciazinhas, né, que talvez ela não vai entender. Não consiga fazer sozinha. Isso, mas a gente sempre está à disposição para ajudar. E o que acontece? Na questão do MEI, só tem que verificar se aquela atividade que ela pratica, ela enquadra como permitiva dentro do MEI, porque não são todas as atividades que podem ser MEIs hoje em dia. Então, assim, psicólogos, médicos já não podem. Então, tem que fazer essa consulta antes para poder ver também. Para poder se enquadrar. Sim. Ali, né, meninas? Então, de fato, o nosso país, né, tem muitos impostos, né? Assim, de fato, a gente compra um produto para vender ali, normalmente metade ali é de juros, né? Nós temos ali nos Estados Unidos, que é diferente lá o imposto, então é até muito menor do que o nosso aqui no Brasil. Então, de fato, o empreendedor aqui, ele tem que ser muito, muito estrategista para poder conseguir se manter, não é isso? Então, me fala um pouco das mudanças, do que vai mudar. Olha, eu pedi para o meu diretor colocar aqui só um pouquinho da apresentação que as meninas vão fazer, até mesmo para vocês. Pode ser do início, diretor, ir passando? Para a gente, para as meninas de casa entenderem, para vocês também estarem falando sobre esse tema tão importante. Sim. Né? Olha, a gente vem vendo, né, certas mudanças no governo de um tempo para cá. Mais fiscalização, né, foi criado o Pix, aí você vê que o dinheiro ele parou de circular um pouco e já passou mais para o digital também. Mas isso aumenta um controle, né? E a gente sabe que hoje o brasileiro ele dá aquele jeitinho para pagar menos imposto. Então, assim, a gente vê que estamos caminhando para uma maior regulamentação desse sentido. Eles estão mais de olho nessa questão da sonegação do imposto. Então, assim, entra essa questão de estar, né, atento a essa sonegação, porque agora você passa um cartão de crédito, você paga no Pix, então está tudo caminhando para essa centralização. E aí o que acontece? A reforma ela vem para trazer uma simplificação na questão do imposto, porém ela traz um maior controle fiscal assim junto. Né? Não é só... Vai ser descontado já ali direto no produto. Isso, a gente ainda está em fase de implantação, né? É possível agora em 2027, mas não deram data certa. Mas, assim, até então vai ser uma escolha da empreendedora e para depois ver se... eu creio que vai chegar num ponto que vai ser obrigatório para todos, mas até então essa forma de recolhimento direto, essa retenção direta ali na hora da venda, ela vai ser uma opção. E o que acontece? Aí o pessoal está muito na dúvida, né? O que vai ser esse split pay? Na hora que a pessoa for vender,
vai fazer a separação, né? Vai ter a parte que vai para o empresário e vai ter a parte que vai para um imposto que antes a gente tinha isso no caixa, né? O imposto ele vencia todo dia 20. Aí, a partir do momento que essa obrigatoriedade entrar, já não vai ser assim. Vai ser no ato da venda. Então, já vai ser um dinheiro que não vai estar ali mais no caixa, né? Para fazer giro, para poder pagar depois. Esse Sprit Pay, meninas, que ela falou aqui, vai ser um aplicativo unificado do governo. Sim. Né? Então, todas as transações vão ser feitas por ele? Sim. A princípio, não, né? A princípio vai ficar... Não vai ser obrigatório. Não vai ser obrigatório. Mas a tendência é que todo o mercado se volte para isso, porque dentro da reforma tem alguns pontos que para poder ter crédito, vai ser necessário saber se o outro pagou o imposto. Então, a forma de controlar vai ser dentro desse aplicativo. Olha para onde nós estamos caminhando, hein? Sim. Então, cada dia mais jogo de gente grande, é jogo de gigante. Sim. Agora, porque nós estamos falando que, claro, vai ser para facilitar a vida do empresário, do empreendedor, mas, de fato, agora eles vão ter esse controle maior das nossas contas, de tudo que entra. Então, eles já vão pegar ali o imposto já no ato da venda, né? No ato da venda. Então, o que você está me dizendo que até mesmo para melhorar a linha de crédito, então, se você quiser ter mais crédito, você vai ter que estar usando ali aquele aplicativo. Sim, esse crédito é na hora... Próximo, diretor. Esse crédito é porque é o seguinte, quando a empresa ela vender para outros CNPJs, as empresas vão poder deduzir dentro do imposto. Mas aí só vai ter direito a esse crédito quem estiver com o fornecedor estiver pagando o imposto direito. Ou seja, eu vou te vender um produto, nós somos CNPJs, eu vou te vender esse produto, e aí quando eu for te vender, você pode ter crédito nessa transação, vai diminuir no seu imposto. Porém, se eu não tiver pago o imposto, você não vai poder usufruir desse crédito. Então, como que você vai ter controle disso se não for por esse aplicativo de pagamento? Você vai ficar cobrando o seu fornecedor. Você pagou o imposto dessa venda? Sim, entendi. Então, é uma forma que eles unificaram, né? E ali vai ter todo esse controle também. Para gerir melhor. É isso daí. Olha, e o que muda para as empreendedoras? Ali falou, formação de preço. Conta um pouco sobre esse cenário para a gente. Sim, é porque a empreendedora ela tem que estar atenta na questão da formação de preço, porque às vezes a gente acha que é só pegar, o meu produto é X e eu vou agregar, eu quero ganhar 100% e pronto. Não é assim. Olha, e a gente está entrando num tema bem específico sobre precificação. Como precificar esse produto? Porque elas não colocam ali a parte de imposto. Sim. E tem que colocar. Tem que incluir o imposto, os custos, né? A sua despesa que você teve para comprar essa mercadoria, para ir até lá. Então, assim, entra uma série de itens nesse cálculo que tem que ser feito, porque senão você acha que você está tendo lucro e não está. Custo fixo, custo variável. Né? Então, para uma precificação que a menina tem que fazer... Para a empreendedora, presta atenção porque você anota. Aqui é uma aula, então ela está ensinando você como precificar o seu produto. Porque para o público que nós estamos falando, meninas, são mesmo pequenas e médias empreendedoras. Então elas ainda têm algumas dúvidas. Então nós estamos aqui mesmo para ensinar para elas de fato crescerem o negócio dela, que esse é o nosso objetivo como profissional. Então conta para a menina sobre precificação. O que ela tem que estar anotando? Olha, ela tem que saber as despesas gerais, né, que ela teve com aquela compra, custo de despesa fixa, despesa variável, o valor que teve de imposto, né, naquele produto. Onde que ela vê isso? Ela vê quando ela compra. Isso. Um exemplo, as despesas fixas seriam gasto com aluguel, gasto com luz, gasto com água, internet, tudo que é fixo ali durante o mês que ela precisa para poder gerir o negócio dela. Isso tem que ser tudo embutido dentro dos produtos na hora da venda. Sim, e os variáveis? Sim, e os variáveis seriam despesas esporádicas. Um exemplo, eu tive um custo para buscar uma mercadoria, esse custo de gasolina,
são essas despesas extras que entram no decorrer do mês. E o imposto, que geralmente ele já vem ali dentro da nota fiscal. Sim. Né? Dentro da nota fiscal ela vai conseguir visualizar quanto que ela pagou de cada imposto. Hoje ela paga, se ela for prestadora de serviço, ela paga ISS. Se ela vende produto, ela paga ICMS. Então, estar atento a esses, né, na nota fiscal, os valores lá e anexar na hora de fazer o cálculo. Sim, porque disso vai depender mesmo de quanto que ela vai ter de lucro. Sim. Porque tem muitas meninas que acham que teve aqui um faturamento, olha como eu vendi. Que quando vai ver de fato o lucro, não foi tanto quanto ela acha. Sim. Então é amadurecer mesmo nessa parte, nessa gestão financeira. E um dos motivos de conhecer, né, tanto os impostos quanto a tributação, por quê? Porque às vezes quando você compra, você vai ver na nota fiscal lá a descrição. Mas na hora que você vende, qual o valor do imposto que você vai pagar? Então você tem que conhecer, porque na hora que você for colocar sua margem de lucro, você tem que agregar o imposto que você vai pagar depois que você vender o produto. Porque vai ter o imposto sobre a venda também. Entendeu? Olha então, isso. Então você paga, resumindo, você paga imposto de todos os lados. Impostos. Então a gente tem que mesmo estar inteirada nisso e como funciona para ter um planejamento financeiro. Sim. Não é isso, meninas? É muito importante, porque hoje Próximo, diretor. Muitas empresas elas não sobrevivem há mais de 3 anos por isso, por falta de gestão. Né? Tem que ter um planejamento para conseguir ultrapassar essa barreira, porque são muitos percalços, né, na vida da empreendedora. E então, se não tiver um planejamento, infelizmente não consegue dar sequência na empresa. Não, senão acaba quebrando. Sim. Porque é comprovado, tem um estudo que é feito pelo Sebrae, que tem empresas que elas quebram antes de 5 anos, Sim. até completar 5 anos, 3 anos. Temos que nem sobrevivem 1 ano. sim. Tá? Então, esse é o meu objetivo com a AME, fazer com que essas empreendedoras não quebrem. Tá, Bruna? É um grande desafio? É, porque primeiro você cria toda uma base aqui, estrutura. Primeiro, a Bíblia não diz que tem diferença de você construir uma casa sobre a rocha e uma casa sobre a areia? Sim. Então, é isso daqui que nós estamos falando, para trazer esse conhecimento em tudo, conhecimento geral. Né? Conhecimento de marketing, vendas, de gestão financeira, sobre imposto. A empreendedora com certeza vai falar, isso é chato, é chato. Mas a gente tem que saber, Sim. de fato, né? E elas estão aqui, olha, para ser um assunto fácil, com que a gente se apaixone por isso, e quando sentar com alguém a gente falar, conversar com o nosso cliente, eu entendo disso. É ter repertório. Sim. Não é isso, meninas? Quando a gente senta para conversar com as outras pessoas, não é que a gente vai saber de tudo que acontece no mundo. Mas o básico nós temos que saber. Política. Ah, não quero saber de política. Tem que saber como funciona o jogo. Sim. Não é isso? Tem que saber sobre também a gestão financeira. É porque E sobre hoje os as impostos. pessoas acabam ficando muito tempo ali nas redes sociais, mas perdendo com coisas Isso é aleatórias, né? Isso é muito E grave. tem muita coisa interessante, assim, que é de importância, né, pra gente. E tá hoje na palma da nossa Sim. mão. Ou você se destrói, essa é a verdade, com a tecnologia, ou você cresce, sai fora da caixa. Sim. Tá? Então, qual o grande problema, vamos dizer assim, do avanço, né, de tecnologia, de tudo isso? É que as pessoas hoje, os nossos jovens, eles não estão se esforçando muito para poder aprender. Principalmente com o chat GPT, com a IA. Ninguém quer ler. Já pega e cola, copia e cola. Então, daqui a alguns anos vai mais ser bem fácil. complicado, tá? Vai. Sim. É claro que nós temos que usar, nós como profissionais. Hoje eu fui num treinamento falando sobre inteligência artificial. Como que vai impactar na nossa vida? Como usar isso, essa automação, que eu acredito que impacta no trabalho de vocês? Sim, ajuda a automação. demais. Ajuda muito, porque nós lidamos com muitos números. Próximo, diretor. Muitas planilhas, e ali a gente consegue se ajustar bem com a IA. É uma tendência, assim,
que cresce até para poder melhorar o nosso serviço no sentido de não estarmos tão presas na parte operacional e conseguir ajudar o empreendedor, a empreendedora a destravar o negócio dele mesmo nessa parte mais burocrática, né? Porque às vezes acaba não tendo planejamento e a gente consegue, através dos números que a gente traz da contabilidade, dar um posicionamento para que essa pessoa possa ter uma melhor direção. Exatamente. Diretor, você pode ir para 9 para mim, por favor? Só para a empreendedora entender mais ou menos como funciona essa questão de imposto. Então, tem um mapa aqui que vocês fizeram que eu achei muito bacana, porque quando a gente traz o ilustrativo, dá para a empreendedora entender mais o que nós estamos falando. Então, meninos, hoje o conhecimento está na palma da nossa mão, próximo, e a gente precisa, de fato, estar fazendo para que o nosso negócio ele venha a crescer. Esse é do Spirit Pay, eu achei bem interessante esse aplicativo. Depois vocês estudem mais, isso aqui é um panorama para vocês saberem por onde começar. Próximo. Porque é um mercado desafiador. Sim. E os seus clientes já estão se adaptando? Como é que está essa movimentação por trás? Sim, eles estão bem interessados, né, em se atualizar, estão querendo saber mesmo o que eles precisam estar fazendo. E estamos sempre marcando reuniões com eles, inclusive está sendo muito agitado esses últimos meses. Eles estão desesperados? Não, nós estamos... Como é que vai acontecer isso? Estamos tentando manter eles bem calmos, sabe, para eles tomarem decisões mais acertadas. Porque o que vai acontecer? Veja se eu estou correta, meninas. Se eu declarava X valor de imposto por ano, e nesse daqui já começou valendo, porque já está descontando do meu produto, tá? Então, eles vão ver que aqui eu declarava X valor e agora aqui eu tenho tanto. O que aconteceu? Sim. Sim. E também Esse vai ser porque o já problema. tem, né, o cruzamento de dados. Aí, diretor. Já tem o cruzamento de dados. Os bancos, eles declaram a sua movimentação. Tem declarações anuais que eles têm que fazer. E aí a Receita, ela tem aquilo ali já. E aí quando chega na sua vez de fazer a declaração... Ele já sabe. Já sabe. Mas se você só não sabe disso. Se ele sabe o que a gente está falando aqui, Sim. O telefone desligado. Quando a gente fala de um assunto, pode ir lá no Google ou abrir o Instagram para você ver. É verdade. Vai parecer tão vigiado, vocês já estão há muito tempo, sabe? Então vamos aqui, eu quero que você explique esse contexto aqui de imposto, como que funciona, para onde vai, de onde vem. Isso aqui é importantíssimo, é o básico para aprender a começar a saber o que é o imposto, de onde ele vem, para onde ele sai. Então explica um pouco, vocês querem dividir? Uma explica, depois a outra? Sim, pode ser. Pode ser? Então vamos começar com a Josi. Vamos começar com a Josi. Ó, a gente temos ali, né, o IBS. O que é o IBS? É o Imposto sobre Bens e Serviços, que ele é que é o novo imposto agora, né, que vai substituir o ICMS e o ISS. Tá, o IBS é o imposto, olha, de Isso. estados e municípios. Sim, e eles vão substituir o ICMS, né, que é do estado, e o ISS, que é do município. Tá, então o imposto ele é dividido Sim. por exemplo, município, Sim. estado, só para as meninas entenderem. Sim, ó, a gente tem os impostos federais, né, que é o PIS e o COFINS. Esses impostos são contribuições sobre o consumo. E temos o municipal, que é o ISS, que só prestadores de serviço, né, faz o recolhimento do ISS, e o ICMS, que é para o comércio. Aí, ao fazer a unificação, né, aí ficou o PIS e o COFINS, que é federal, né, uma contribuição federal, ficou o CBS, né, que ficou uma contribuição sobre bens e consumos. Tá entendendo? Tá entendendo? O ICMS, né, que é estadual, mais o ISS, eles fizeram a união deles e fizeram o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Tá, Entendeu? Então, esses impostos são a parte de consumo. Tem outros impostos que é sobre a renda, né, mas aí já é no lucro da empresa. Por isso que os empresários têm que se preocupar muito com a precificação. Porque os outros impostos, demais impostos que vai pagar, já vai ser sobre a renda dele, sobre o lucro que vai ter. Entendeu? Agora, esses não. Esses é sobre o consumo. Então, assim, se você consegue reduzir seu custo, se você consegue reduzir sua despesa, você pode ter mais competitividade no preço. Entendeu? Da outra empresa que talvez tenha um custo maior, aí ela tem que agregar mais valor ao produto. Porque se a alíquota é a mesma e você consegue reduzir o seu custo, as suas despesas, então, assim, você já sai em vantagem, né, no seu concorrente do lado. Então, é algo que você tem que pensar muito na precificação. Sim, entendi. Isso daí nós vamos esmiuçar no treinamento. Então, que vocês
coloquem uma parte falando mais sobre essa parte, precificação, MEI, para elas entenderem. Isso. Tá? Então, Ana, continue. Eu vi ele truque de memória, olha, tem até de uma brincadeirinha para você, empreendedora, memorizar. E isso é para lembrar, né, que o IBS, aí toda vez que lembrar do IBS, lembra que ele é do seu estado, da sua cidade, é da parte de baixo. Tá. E o CBS já é lá de cima, que é já um imposto federal, né, que é a junção do PIS e do COFINS. Isso no intuito de simplificar mesmo. Tá. Então, o nosso imposto ali, ele é arrecadado e ele vai... Ó, o IBS, agora, ele vai ter um comitê de gestão, né? E aí o IBS vai ser distribuído posteriormente entre o Estado e o município de arrecadação. E o CBS, ele já vai ser distribuído para o governo, ali entre o governo federal, né? A parte de cima da... Não é assim, menina, que funciona o nosso dinheiro, sabe? Que fica ali, ó, rodando. Isso. Então, ele passa por tudo isso. Isso, porque aí eles dividem para poder aplicar os Custear recursos os nos recursos. locais corretos, né? Ruas, Isso, hospitais, tudo Isso, o que toda a gestão. para o nosso bom funcionamento da nossa rua, sem buraco, com o nosso hospital funcionando direitinho, 100%. olha aí, 100%. Né? Só brincando aqui, meninas. Mas assim, é muito sério o que a gente vai falando, porque a arrecadação ela é muito maior. Nós arrecadamos Sim. muito dinheiro. Então, com essa reforma, vai arrecadar mais ainda. Sim. Tá. E é porque, na verdade, agora a forma de sonegar já não estão apertando o cerco. Então, Estão apertando as o pessoas cerco. vão ter que realmente declarar aquilo que elas faturam. Né? Vai ter que emitir nota fiscal, o MEI mesmo. Até então, o MEI ele só emitia nota fiscal para quem solicitasse, se fosse pessoa Isso é física, importante. ou ele emitia nota fiscal para outro CNPJ. Se ele vendesse para outro CNPJ, ele já tinha que emitir. Agora, independente, se for para pessoa física, para pessoa jurídica, ele já vai ter essa obrigatoriedade de emitir a nota fiscal a partir de janeiro. O custo dele mantém, né? Mas ele vai ter que ter se ele for comerciante, né, comércio, ele vai ter que ter um sistema para poder fazer essa emissão da nota fiscal. O prestador de serviço, ele tem o portal nacional, que ele emite essa nota gratuitamente. Então, ele vai ter que ter o sistema... Tem que ajustar. Para poder ser, vai ter que emitir ali a nota fiscal, Sim. então vamos regularizar, né? Essas meninas, as empreendedoras, Sim. para de fato a gente estar vivendo de acordo, né, Sim, meninas? Para a gente enfrentar esse desafio aí. Tem aqui o terceiro imposto, que é o IS, o imposto seletivo. Ele vai ser mais sobre as coisas maléficas para a saúde, Isso aí eu para o gostei. ambiente. Isso aí eu gostei. Então, imposto de bebida, de cigarro, tudo isso vai aumentar. Né? Vocês estão o empresário. O empresário dessa parte não vai. Então vai aumentar. Vai gente. aumentar refrigerante, É só refrigerante. Então, quem ama refrigerante, Sim, Coca-Cola, isso. sorvete. Vai aumentar. Na verdade, tudo que faz mal, né, para o meio ambiente e para a saúde vai ter uma taxação extra. Então vai ter esse reajuste. Então, Vamos assim, comer menos chocolate. eu acredito que agora eles vão ter um certo controle, né, em questão de açúcar, sódio nos alimentos. Uma dúvida. E sobre os jogos? Jogos de azar? Como é que vai ser isso aí? Vai mudar também o imposto? Vai aumentar para eles? Ou Na verdade, alguns jogos não tá ainda muito, não, né? não tá, na verdade, não tá muito na legislação, assim, 100%, Tá, né? agora Eles é ainda estão, legalizado. assim, Sim. Agora é legalizado. estão fazendo ainda, mas não colocaram aí como meio de É. prejudicial à saúde do meio ambiente, não? ainda não. Não. Ainda Olha não isso. saiu. Na verdade, vai sair a lista do governo 100%, né? Saiu alguns, mas ainda não Mas saiu você todos. acha que eles vão começar a taxar esses jogos? Eram para sim, né? Eram que para ser, sair, tem né? que ser, exatamente. Sim. Porque, Mas ainda não meninas, estão. É verdade. Vamos falar desses jogos porque o famoso tigrinho está quebrando muita Sim, gente. sim. E isso é algo que tem que ser alertado. Entra como prejudicial, né? Tem que entrar. Por mim, pode taxar à vontade. Que eu não tô nem aí. Então, assim, pois é, meninas. Então, tudo você vê que acontece, nós temos que estar atentas. Sabe, pensar mesmo fora da caixa, que é o que falta para o ser humano. A Bíblia diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento, mas de conhecimento de tudo, no geral. O que eu falo para uma empreendedora, meninas? Dominem o tema que vocês falam. Isso tem que estar na ponta da língua e de uma forma que as pessoas entendam de forma clara e rápida o que você está falando. E como que treina isso? Falando.
Gravando conteúdo, quanto mais você grava do seu tema que você está falando aqui, melhor você vai falar. Então, quando você tiver uma oportunidade para explicar isso dali, você pode até ficar nervosa, mas você vai ficar segura porque você domina o seu tema. Então, o que eu quero quando eu trago a empreendedora aqui, quando eu levo para palestrar nos meus treinamentos? É provocar vocês mesmo. Então, quando vocês estão aqui sentadas, eu começo a fazer perguntas, eu quero que vocês estejam mesmo nesse ambiente, para quando vocês chegarem em casa, falar assim, caramba, eu preciso mesmo estudar mais. Eu preciso estar com o meu negócio, com o meu tema na ponta da língua. Porque vão chegar em lugares que as pessoas vão te perguntar, e aí? Quando você sentar numa mesa de empresários. Então, por mais que vocês ali sabem daquele tema, você precisa praticar mais. Você precisa falar, até mesmo palestrar. Porque isso vai te ajudar, vai trazer mais segurança para falar do seu tema. Sim. Então, não é por repetição que a gente aprende? Sim. Quanto mais a gente fala. Então, hoje, o que eu vejo? Tem muitas empreendedoras que são muito boas no que fazem, mas está faltando isso aqui, olha. Mesa, falar, gravar. Olha, eu tenho domínio sobre o que eu falo. Então, é destravar mesmo. Não é à toa que a gente vai ter esse treinamento no dia 31, empreendedora. Eu quero que você saia mesmo do anonimato, domine o que você fala. Treine ele como se você estivesse dando uma aula. Olha para o espelho. Não é isso? Ajuda? Sim. Olha para o espelho, ensine o que você sabe. Que você vai ensinar de forma clara para que as pessoas entendam o que você está falando. Esse é o jogo hoje, é falar de forma clara. Então, hoje tem muitas mulheres, muitas empreendedoras, empresários que têm um grande potencial, estão ali, ó, no anonimato. Mas muitas vezes por medo de se desafiar. Eu já estava conversando com uma empreendedora e ela falou assim, Bruna, eu tô com medo de não conseguir. Da minha mentoria, que é o Destrava em 90 dias. Porque ali eu boto a empreendedora na pressão. Essa pressão aqui é que vocês estão. Porque eu quero que ela saia. Ela falou assim, Bruna, mas eu tô com medo de não aprender, de não conseguir. Falei, se você não se desafiar, você nunca vai saber. Então, quando eu tiro essa empreendedora da zona de conforto, que ela acha que tem que ficar 1 ano, 2 anos ali, olha, para ajeitar as redes sociais, para poder gravar um vídeo, para poder melhorar no seu tema, no seu posicionamento, é isso que eu quero. Eu não quero que ela fique anos, sabe, meninas? Ali batendo na mesma tecla. Então, esse treinamento nosso do dia 31, eu vou estar falando sobre isso mesmo. Vão ter mulheres que vão lá na frente, vocês vão estar lá palestrando. Sim. Eu quero lá um show, eu quero ver vocês andando no meio daquelas meninas, palestrando. Quando ela perguntar aqui uma dúvida, olha, já está aqui, olha, na ponta da língua, está aqui, empreendedora, olhando nos olhos dela, mostrando que você tem domínio. Isso é treino. Tá? Então, a cada dia mais vocês vão melhorar. Esse é só o primeiro. Sim. Depois eu vou trazer outra. Aí a gente vai olhar assim, Bruna, foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro, foi. Aí você vai olhar assim, olha, Bruna, como que eu tô boa agora? Tô melhor. Que também foi pra mim assim. Tá? Então, todas vocês, a gente passa por um processo. Aí, então, olha só, no dia 31/8, segunda-feira, eu vou estar falando sobre oratória, sobre marketing e sobre vendas. Tudo para você posicionar o seu negócio no mercado. Não dá mais para ficar no anonimato, ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos no mesmo lugar parada, sem fazer o seu negócio lucrar. Empreendedor, o tempo passa e ele não volta. Então, no dia 31, você vai estar lá naquele treinamento, mas como uma empresária, com uma mente diferente. Porque eu quero isso, despertar em vocês uma mentalidade de empresária. Eu não estou aqui para te dar a forma certinha, não. Eu quero que você entenda o contexto do seu negócio, para que, de fato, você consiga atender o seu cliente no momento que ele estiver. Em qual fase que ele está? Em qual nível de consciência? Ele está pronto? Ou ele está inconsciente ainda? Então, você vai despertar isso no dia 31/8. Você vai estar lá, empreendedora, e vocês também. Sim. Tá? Então, eu quero que você olhe para aquela câmera ali e fale do seu Instagram, sua propaganda. Agora você vai fazer um pitch, você que já está acostumada com o ambiente, o que você defende. Olha para aquela câmera ali. Me chamo Ana, sou profissional, resolvo esse problema dos profissionais. Meu nome é Ana Paula, eu sou contadora e meu Instagram é @AnaPaulaContadora
E hoje eu defendo a marca da AGS Contabilidade. Né? Lá na AGS, nós ajudamos os empreendedores a alavancarem os seus negócios. Não somente cuidando, né, da parte burocrática, mas ajudando também na gestão da empresa, né, em todas as áreas que ele precisar. É isso aí! Fez o pitch. Agora é a Josi. Josi, olha para lá e conta quem é você, o que você faz, qual a transformação que você gera na vida desses empresários que estão perdidos e precisa de um contador. Vende o seu peixe agora. Eu sou Josiana, meu Instagram é @josinunes e hoje a gente trabalha lá na AGS, estamos lá empolgados e com várias estratégias para o seu crescimento. É isso daí. É o pitch. O pitch de vendas ali, a pessoa tem que entender o que você faz rápido, em uma frase só. Tem que ficar claro. Por que você é necessária para o seu cliente? Por que eu tenho que contratar você? Então a gente precisa mostrar, sabe, o nosso valor, gerar percepção de valor na mente desses clientes. Certeza. Tá? Por que eu sou a melhor do mercado? Por que em Governador Valadares aqui eu tenho um escritório que é um dos melhores? E essas empreendedoras, agora elas têm com quem contar, não tem? Tem, Sim. com certeza. Nós estamos aí para somar, né, com esse time maravilhoso. Porque meninas, elas estão, para mim vocês já fazem parte da AME, já vai palestrar lá, tá no dia, porque eu quero que também vocês cresçam também. Eu já vi que vocês são profissionais capacitadas, inteligentes. Agora a gente só precisa o quê? Treinar cada dia mais para estar ali dominando. Porque o tema vocês dominam, agora só precisa mesmo a didática. Sim. Né? Na forma de ensinar, de estar ali mais solta. Porque a Bruna nem sempre foi assim, gente, essa dinâmica de falar, de improvisar. Né? Porque ele na hora, e quando você trava no ao vivo, o que você vai fazer? Você para? Não. Você dá ali um jeitinho, você tem estratégias. Tá? Então, isso é sair da caixa. Porque eu já entendi como funciona o jogo e eu consigo me virar. E eu quero que vocês também tenham esse jeito, essa dinâmica. Claro que sempre com o jeitinho de vocês, Sim. com a marca de vocês. Tá? Então, hoje a gente precisa potencializar vocês, potencializar essas mulheres para poder entrar cada dia no mercado. Tá? Eu quero tirar uma dúvida sua, empreendedora. Muitas meninas me fazem a seguinte pergunta: Bruna, eu consigo somente no orgânico fazer o meu negócio dar certo? Ou eu preciso investir em gestão de tráfego para poder atrair mais clientes? Empreendedora, é um conjunto. Você estrutura a sua base no orgânico. Você começa a produzir conteúdos educacionais. E conteúdos que façam com que o cliente entenda qual o problema que você resolve. Então, o seu rosto lindo, maravilhoso, tem que estar lá falando do seu produto ou do seu serviço, porque é a parte humanizada. Depois que você está ali com a casa arrumada, agora nós vamos entrar com uma gestão de tráfego, para poder levar o seu produto e o seu serviço para mais pessoas. Então, empreendedora, é um jogo de estratégia. Não dá mais para ficar na mesma. Você precisa, de fato, ser uma estrategista. E nós também vamos estar ensinando isso no dia 31/8. E você não pode ficar de fora. Então, também você vai aprender. Como, Bruna? Qual a gestão de tráfego eu tenho que fazer? Como? E você só aprende isso na AME Academy. Tá? Então, olha o nosso tempo, meninas. Olha lá, 1 hora. É bastante tempo. Alguém quer dar um testemunho? Sim. Falando do que Deus fez na minha vida. Nós temos ainda ali 3 minutinhos pra gente encerrar. Deus tocou aqui no meu coração. Eu perdi meu pai muito nova. Eu tinha uns 4 anos. E aí a criança, quando perde o pai, ela acaba ficando assim... Na minha época ali, que eu tinha uns 4 anos, que tem um tempinho já, não tinha tanto recurso como hoje, psicólogo, não se entendia tanto de terapia, né? E aquilo ali acabou me impactando e eu me tornei uma criança mais acelerada. Não sei nem se eu tinha um TDAH, alguma coisa assim. Você acha que tem TDAH? Não, na época, né? Época. Porque eu era muito acelerada e dava muito trabalho. E aí, muitas vezes, as pessoas diziam para minha mãe, essa menina não vai dar em nada. Olha. Essa menina, ela vai só te dar dor de cabeça.
E assim, para a graça de Deus, o Senhor, Ele me resgatou com 11 anos. Eu, através de uma tia, fui visitar uma igreja, ela nem ficou nessa igreja, e eu comecei a pegar firme ali. E, para a glória de Deus, Deus mudou a minha história. E assim, com Deus, a minha vida foi totalmente o oposto do que muitas pessoas decretaram para mim. Sobre a sua vida. Hoje eu vivo a totalidade da promessa de Deus sobre a minha vida. Você não fica ali no vitimismo. Não. Né? No que aconteceu lá atrás, o que falaram de mim, não, porque você entendeu qual é a sua identidade. Sim. E a minha identidade, ela está em Cristo. Você é uma filha do rei. Sim. Hoje, quando perguntam pra gente, a gente sabe. Antigamente eu ficava pensando, mas quando eu entendi o que é ser uma filha do rei, aí tudo fez sentido na minha vida. Aí eu comecei a viver o meu propósito. Sim. Que foi o que você falou. Então é muito lindo o cuidado de Deus, sabe, meninas, na vida de vocês, na vida das outras mulheres. Que foi isso que Ele fez com você. Foi, graças a Deus. E eu louvo a Ele. Assim, tudo que eu tenho e o que eu sou, assim, que é pouco. Eu sou, né, tô crescendo ainda, mas eu devo a Deus. Né? A minha vida é dele. Você já é gigante, já. Para Deus você é gigante. Amém. Tá? E eu acho que o mais importante hoje, meninas, é a gente sentir a presença do Espírito Santo em uma pessoa. Essa luz, sabe? Essa tranquilidade. Tá? O primeiro contato que eu tive com você, eu já senti algo. O seu jeitinho, a tranquilidade, das duas. Só que a primeira que eu conheci foi ela, então foi o primeiro contato que eu tive. Então, esse transbordar, hoje, é o que faz ser diferente. Porque quando a gente não precisa nem abrir a boca. É verdade. E a pessoa sente. Vão ter pessoas que não vão dar uma palavra e vão estar precisando de nós. Como que a gente vai saber se não for direcionado pelo Espírito? É verdade. E não tem nada melhor do que viver pela voz do Senhor. Né? A gente ser guiado. Assim, a palavra de Deus, ela está aí, ela traz tudo o que a gente precisa para viver. É o nosso manual. Sim, é só a gente estar atento a ela para a gente ter uma vida feliz. É verdade. Ele tem tudo. Tem gestão financeira, tem relacionamento, tem tudo. Tudo. Então, é o nosso manual, de verdade, gente. E vou falar para vocês também, a palavra de Deus, ela transformou a minha vida. Quando eu, de fato, conheci quem era Jesus. Quem era Ele? Então, hoje, é lógico que a gente tem problemas e desafios, mas você sabe quando as suas forças, ela é renovada toda manhã? Você acorda, você dorme com vontade de desistir. Quando você acorda, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Sim. Entendeu? É sobre isso. E hoje vocês estão aqui porque Deus permitiu. Sim. Ele já tinha escrito lá no livro dele, lá gigantesco, que nós estaríamos aqui hoje para glorificar o nome dele. Nós não somos perfeitas. Nós estamos aqui uma para aprender com a outra e fortalecer na fé. Porque nós temos a nossa morada, nós sabemos para onde nós vamos. Sim. É isso? Então é isso, Senhor. O Senhor é o centro. Então vamos finalizar com uma oração, meninas, mais uma vez. E eu agradeço muito pela participação de vocês. Acredito que sim, acrescentou na vida de outras mulheres e está cada dia mais buscando mais conhecimento. Para estar com um tema ali, ó, na ponta da língua. E vocês têm até segunda-feira para treinar, tá bom? Então, esse tempo aí todo. Então vamos orar para finalizar. Alguém quer orar para finalizar? Eu comecei. Quer orar, Josi? Sim. Josi vai orar? Então a Josi vai orar. Então entrega, Josi, esse momento, a vida das outras empreendedoras, que Deus continue nos direcionando. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais um dia, Senhor Deus, estarmos vivos e poder contemplar a Tua palavra, Senhor. Peço, Senhor Deus, que o Senhor continue nos direcionando, direcione cada empreendedor aqui, Senhor. Sabemos que o Senhor tem propósito para cada uma de nós. Que o Senhor continue, Senhor, derramando as Tuas bênçãos sem medida sobre a vida de cada uma de nós e dos nossos familiares, Senhor Deus. E que o Senhor continue nos direcionando para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, ó Pai. Amém, amém, Jesus, muito obrigado. Obrigada a vocês, é um prazer. E você, empreendedora que ficou conosco até esse momento, você vai compartilhar esse conteúdo com outra empreendedora que precisa estar ouvindo sobre esse tema tão importante que é a reforma tributária e também testemunho, porque aqui a gente empreende com a fé. Então tem momento que Deus, ele muda o nosso repertório aqui. Então, lembre-se, empreendedora, você é a sua marca, não ande sozinha, venha fazer parte da AMI Academy.
chegar. Você é a